Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre muita tecnologia, e para isso eu trouxe um especialista aqui, o meu amigo Thiago Alexandre, ele é CEO da Hubvox. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Marcelo. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como surgiu a Hubvox? Como surgiu a tecnologia na sua vida? Na realidade, a Hubvox ela nasceu agora no mês de dezembro de 2025, pela uma mudança estratégica que nós fizemos dentro da nossa empresa. Lá dentro da empresa somos eu e a Fernanda como sócios. E a empresa ela migrou basicamente para pura tecnologia na sua essência. E não fazia mais sentido nós sermos uma empresa de telecom. Tá. Ela nasceu como JT Telecom e hoje ela se tornou Hubvox. E a tecnologia eu iniciei essa trajetória há 24 anos atrás. Em 2004, 2002, mais ou menos isso. Não me lembro a data exata. E de lá para cá eu sempre venho trabalhando com tecnologia, vendas, gestão de time de vendas e mais ou menos isso. Legal. E muito se fala de VoIP, né? Pelo que a gente foi pesquisando, hoje a Hubvox ela é reconhecida como a primeira operadora, né, de Jundiaí. O que vem a ser toda essa tecnologia? O que é o VoIP? O que acontece para que as pessoas possam entender melhor? Na nossa telefonia no Brasil, ela agora eu vou falar um pouquinho técnico, né? Nós estávamos acostumados com a tecnologia que a linha de telefone vinha por um cabo metálico, chegava em casa e todo aquele transtorno. O VoIP, ele nada mais é que voz sobre IP. Voz sobre a internet. Então o VoIP ele é ligação, ele é telefonia sobre a internet. É isso que facilita a vida do empresário, a vida que nós temos hoje em relação à telecomunicação. Todas as operadoras trabalham com VoIP. Hoje não é mais aquela telefonia que nós conhecíamos no passado. A discada lá, né? Isso, não é mais. Hoje todas as operadoras utilizam VoIP. Legal. E antigamente, eu sempre falo, né? A internet, eu sou da época da internet do pulso. Você esperava meia-noite para poder, né? Não ter que ficar gastando, o telefone ficava ocupado, assim. Toda essa transição, principalmente para a geração de hoje, que já nasceu pronta com a internet, né? Quais foram os altos e baixos para chegar na tecnologia que tem aqui hoje? Foi muito desafio, foi muitos testes. Como que foi esse processo? Marcelo, meu primeiro link de internet que eu vendi foi de 64K. Hoje, quando a gente vai falar de 64K, ele não é nada, basicamente. Ele não tem velocidade. Hoje a gente tem velocidades de internet aí de 10 gigas, 1 tera de velocidade de internet. E a pandemia, ela acelerou muito a parte de tecnologia. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia, que a gente sabe tudo o que ocorreu, mas ela acelerou o processo tecnológico que nós passávamos no nosso país. Hoje nós temos tecnologia, a gente tem ao nosso alcance tecnologias que iam chegar para nós em 2030, em 2028. Caramba! E acelerou esse processo e ele teve que acontecer e, vamos fazer uma analogia, foi trocada a roda com o carro rodando. Porque como dentro de uma pandemia você vai fazer testes de tecnologia que ainda ia vir chegar ou se consolidar, né? Essas tecnologias foram testadas online ali, na utilização do dia a dia. E eu digo assim, hoje em dia, na época da pandemia, falava-se do Zoom, né? Que era aquele conexão que a gente tinha que ter com as pessoas porque não podia sair de casa. E toda essa tecnologia hoje, ela é voltada, direcionada, o que a tua empresa ajuda os seus clientes? Qual é a convergência ali de resultados? Bom,
A Hobbyvox ela é uma operadora de telefonia, né? Tá. O nosso core business é telefonia em nuvem, telefonia virtual. Então, o nosso segmento ele é mais voltado para a área corporativa. Tá. Nós não atendemos o cliente final lá de uma residência ou o cliente que precisa de uma única linha de telefone. Não. Ele tem que ter ali no mínimo 5 funcionários, onde a gente consegue entregar para ele uma estrutura de telefonia, onde ele consegue gravar a chamada, ele consegue ter uma secretária de atendimento dentro do PBX dele, ele consegue, quando tem um time de vendas, com aquela gravação da chamada, ele analisa aquela ligação através de uma inteligência artificial, dá para ele um relatório daquela ligação do time dele de vendas. Então, ajuda muito o gestor de vendas, o gestor da empresa ali do dia a dia, a tomar decisões. E qual seria, vamos dizer assim, ou as maiores dores que os clientes têm na hora do atendimento? Como é que dá para solucionar isso, os seus clientes, né? Olha, chega no escritório, no dia a dia, clientes com várias queixas, clientes não, né? Possíveis clientes com várias queixas dos fornecedores atuais. Olha, minha telefonia não funciona muito bem, ou eu não sou muito bem atendido na empresa que me atende hoje, ou valores desproporcionais àquilo que o cliente está utilizando. Então, o que a gente tenta fazer é atender o nosso cliente da melhor forma possível, com uma boa tecnologia, uma boa qualidade de produto, para que, no final das contas, tudo é igual. Toda a telefonia ela é igual. O que vai diferenciar ali é a qualidade, é o atendimento. Então, é isso que a gente tenta auxiliar nosso cliente. Legal. E falando de atendimento, eu vou falar por mim, né? Eu sou meio imediatista. Se eu mando uma mensagem para alguém, principalmente, quero comprar tal coisa, se passar muito tempo, eu já vou procurar ou concorrente ou uma outra empresa que me atenda de uma forma rápida. Isso tem acontecido muito nesse momento pós-pandemia, e se a sua empresa ela consegue solucionar esse tipo de problema? Conseguimos. Hoje nós temos o advento da IA, né? Inteligência artificial. E a inteligência artificial ela veio para facilitar a nossa vida, ela veio para poder as empresas ganharem tração, poderem trabalhar de uma maneira muito mais fácil. Então nós temos produtos hoje atrelados à inteligência artificial que consegue ajudar o cliente a atender o cliente dele 24 horas por dia. Então, você tem lá um chatbot, uma central de multiatendimento para o WhatsApp, onde você pluga uma inteligência artificial, um assistente ali, um agente de inteligência artificial, que você vai colocar comandozinhos para ele ali, né? Olha, você é o fulano. Condições, né? No nosso caso lá nós temos a Luzia. Então, olha, você é a Luzia, assistente da Hobbyvox, de suporte ou de vendas. A sua função é essa. O seu objetivo é esse, no caso, quando é vendas, é qualificar aquele lead para poder trazer ele para o consultor, lá para o closer, para o vendedor, já com aquele lead qualificado. Nós temos um dados dentro da nossa empresa que 85% dos nossos clientes entram em contato conosco para tirar dúvida. Tá. E tirar dúvida, eu não preciso de uma pessoa. Entendi. Porque cada pessoa responde de um jeito, você não tem um manual para aquela pessoa onde que ela vai seguir aquele scriptzinho. Então isso... Tem um padrão ali, né? Um padrão, exatamente. E aí hoje nós temos a inteligência artificial que atende esse cliente. Então se o cliente nos chamar no suporte meia-noite, ele vai ser atendido. A não ser que ele tenha um problema. E se ele tiver um problema real, que aí está dentro desses 15%, ele vai ser atendido por uma pessoa. Então a gente chama isso de nível 2, né? Isso facilita bastante. Hoje a gente está fazendo testes com um novo produto, com uma inteligência artificial para fazer ligações ativas voltado para vendas. Então hoje a gente tem dentro da área de vendas uma função que é SDR, que é quem liga para um possível cliente, para um prospect, para qualificar aquele lead, para qualificar aquela empresa, aquela pessoa, para após ele estar qualificado, se ele... Seria um filtro ali, né? Se ele aceitar, agenda uma reunião. Então, hoje a gente não precisa mais de uma pessoa.
eu coloco uma inteligência artificial para fazer essa ligação ativa, para conversar com esse possível lead, para agendar essa reunião com ele, para trazer para o time de vendas já aquele cliente qualificado. Isso a gente consegue ganhar escala, ganhar autonomia, rapidez, agilidade ali, e não precisa de uma pessoa. Entendi. E traduzindo, na hora que você falou, para uma forma mais fácil de entender, chatbot, você falou isso? O chatbot, o que é? Chatbot, ele é uma central de atendimento onde você vai ter ali vários usuários. Tá. Então você tem na sua empresa 10 funcionários. Tá. Ok? E você tem lá hoje um número de WhatsApp para cada funcionário. Você não tem gestão daquilo. Entendi. Você fica preso, né, na mão do seu funcionário, porque cada funcionário tá com o seu celular na mão. Tá. E perguntando esses dias... Não tem como controlar, né? Não tem como controlar. E perguntando para eu fui fazer uma imersão essa semana de vendas, gestão de vendas, e conversando lá com um colega da imersão, ele... o que você trabalha? Aí expliquei para ele ali, falei, no meu time a gente tem um celular para cada funcionário. Aí eu fiz uma pergunta para ele, como você tem gestão disso? A resposta dele foi, eu não tenho. Checkmate ali, né? Eu não tenho essa gestão. Tá, mas e se o seu cliente te chamar no WhatsApp, você consegue saber o que o seu funcionário está respondendo para o seu cliente? Falou, não. Se o seu funcionário sair, aquele cliente está com quem? Tá com o meu funcionário que saiu. Ou não, eu tenho que ter mais um aparelho de celular dentro da minha empresa para poder ter aquele custo de equipamento, de número de telefone, de linha. E aí o chatbot, ele traz todos esses funcionários para dentro da mesma plataforma. O gestor, ele tem uma tela onde ele consegue ver todas as conversas acontecendo online. Ele pode interagir naquela conversa, pode conversar com o cliente ou com o lead ou com, sei lá, com o atendimento ali, auxiliar o time dele, pode conversar com o time dele naquela conversa simultâneo, sem o cliente saber. Que legal. Olha, responde isso, olha, responde aquilo. Então o chatbot é isso, é uma central de multiatendimento para facilitar ali a gestão do WhatsApp da empresa. Legal, interessante. E eu estava pesquisando o Instagram de vocês e no momento lá eu vi, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, PABX Nuvem, alguma coisa assim. Isso. O que é? Porque eu sou do tempo do PABX lá de trás. Com a tecnologia, o que vem a ser? Eu iniciei, que nem eu falei, na minha trajetória de vendas, primeiro treinamento que eu fiz técnico, eu sou um pouco mais técnico, infelizmente, nesse produto de tecnologia, felizmente ou felizmente, e o primeiro treinamento que eu fiz, a central de PABX, ela tinha praticamente 1 metro de largura com uns 60, 70 centímetros de profundidade ali. Era uma central cheia de placas, cheia de periféricos lá dentro, onde tinha que se passar fio para toda a empresa, e dependendo de onde era aquele ramal, aquele ponto de comunicação dentro da empresa, ele rompia no meio do caminho, ou ele oxidava, e sempre tinha problema dentro da telefonia da empresa, né? A empresa não consegue gravar uma ligação. Tem muitas empresas ainda desse jeito, não consegue gravar uma ligação. O gestor não consegue ter gestão da quantidade de ligações que o time dele fez. O custo da telefonia é muito alta. Por que ela é muito alta? Precisa ter lá uma fibra ou um fio chegando dentro da empresa com um técnico específico para aquilo. Então aquela é a tecnologia passada, que muitas empresas ainda trabalham com ela e ou não conhecem ou têm receio de ter o PABX virtual, o PABX em nuvem ou o PABX VoIP, dependendo da como a pessoa conhecer. E o PABX virtual nada mais é que uma central, um software instalado dentro de um data center com todas as redundâncias, com todas as seguranças dentro desse data center, aonde ele é entregue para o cliente final lá dentro da empresa dele através da internet, e ele pode usar aquele equipamento, aquele serviço num smartphone,
num computador, num aparelho de telefone físico IP. Exemplo, se você hoje sair daqui, se eu sair da minha empresa, na realidade, o exemplo seria esse, se eu sair da minha empresa, tô indo lá para Minas Gerais fazer uma viagem, ou eu tô indo lá para Santa Catarina fazer uma viagem, e alguém ligar na empresa e precisar falar comigo, o meu time transfere no meu ramal, eu atendo no meu smartphone. Que legal. E o cliente não sabe que eu tô em Florianópolis ou que eu tô lá em Belo Horizonte. Ou que eu tô no Japão. Entendi. Simplesmente eu tô atendendo o ramal da minha empresa com mobilidade. Com um custo muito mais baixo por não ter nada daqueles periféricos que dá problema no dia a dia. Que interessante. Então esse é o PBX virtual. Ele veio para poder... Essa é uma tecnologia que já existia, mas que na pandemia ela tomou tração. Todas as empresas nós trabalhávamos, nós tínhamos mais de 100 equipamentos de PBX físicos locados nos nossos clientes. Na pandemia nós fomos trocando tudo isso para PBX virtual, para PBX em nuvem. Legal, interessantíssimo. E assim, a gente percebe que hoje o WhatsApp, ele se tornou uma ferramenta que todo mundo tem, né? E às vezes a gente percebe, aí criou lá o WhatsApp Business, enfim. E a gente percebe que tem muito empresário que comete uma série de erros por talvez não saber utilizar ele da melhor forma possível, ou de repente não conhece esse lado da tecnologia. Para você, tem que estar andando junto o resultado do WhatsApp com a organização do cliente que vai te procurar? Olha, Marcelo, isso é uma pergunta muito boa. Ela é propícia para que a gente consiga tirar algumas dúvidas em relação a essa ferramenta de utilização do WhatsApp. Mas hoje o WhatsApp ele já é uma realidade. Hoje as empresas, nós não conseguimos viver sem. Às vezes você vai falar com a pessoa, eu ainda sou do tempo do Graham-Bell. Eu trabalho há 24 anos com telefonia, então eu gosto de pegar na mão no telefone e ligar. Mas tem muitas pessoas, os jovens de hoje, eles mandam um WhatsApp. Ah, eu te mandei um WhatsApp lá e você não viu, né? Às vezes a pessoa vai responder lá depois de 4, 5 horas. Então aquilo fica perdido, aquelas mensagens. Ou as empresas, elas fazem muito disparo de mensagens, que a gente chama de spam, aonde que ele incomoda o possível cliente dele com uma mensagem. Olha, vou dar um exemplo. Eu sou aqui da Hubvox, trabalho com PBX virtual ou chatbot, e se você tiver interesse, responda aqui. Você não pode fazer isso, a não ser que o seu cliente, o seu possível cliente, te dê permissão. E aí a Meta, que é dona do WhatsApp, ela criou o WhatsApp de PI oficial, para que você não perca o teu número e você peça para o seu cliente ou para o seu lead ou para quem você está fazendo contato permissão para falar com ele. Entendi. Então você tem que criar templates de mensagens para mandar para ele, e aí se ele tiver interesse ele te responde. Então essa gestão ela precisa ser feita, o empresário ele precisa entender um pouco como que é a rotina dele de atendimento para ele poder decidir se ele trabalha com a API oficial ou se não trabalha com a API não oficial. Do WhatsApp. Legal. Eu vi que você estava conversando com a tua equipe lá e a gente acaba pegando de ouvido, né? E eu anotei aqui que o CRM da Hubvox. Aí eu falei, o que é CRM? Na minha cabeça é alguma coisa associada a médico, enfim, né? Aí eu anotei aqui, o CRM da Hubvox foi criado para resolver qual problema dentro das empresas? Eu vi que vocês estavam conversando ali. O fato de nós termos mudado o nosso nome fantasia foi justamente por causa desse produto. Nós estamos deixando de ser uma empresa que trabalha com PBX virtual, que trabalha com chatbot, para ser uma empresa que trabalha com comunicação do começo ao fim da jornada de um cliente. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho lá a Hubvox, tenho a minha empresa, tenho a nossa operação lá. E aí o nosso possível cliente, o nosso lead, ele entra em contato com a gente pelo WhatsApp, ok? Ou ele entra em contato por uma ligação, ou eu ligo para ele.
O CRM, ele é um sistema que aí tem um nome em inglês, uma nomenclatura em inglês que eu vou falar agora em português, que é Central de Relacionamento com o Cliente. Tá. Tô traduzindo isso para ficar mais fácil para gente. Perfeito. Essa central de relacionamento, então hoje nós temos lá integrado telefonia, nós temos integrado inteligência artificial, nós temos integrado o chatbot, o WhatsApp dentro dele. E aí o nosso lead, ele entra em contato com a gente, é criada uma oportunidade para ele, onde o vendedor ele consegue acompanhar toda aquela jornada daquele cliente e até o final na implantação, no suporte, no pós-venda daquele cliente. Então ele entrou como lead e ele saiu como um cliente lá no final. Está integrado com assinatura de contrato. Então nós tínhamos uma dor no mercado de ter que ter várias ferramentas para poder fazer a gestão da nossa empresa. Uma ferramenta para poder fazer o CRM, uma ferramenta para poder fazer o suporte, uma ferramenta para o WhatsApp, uma ferramenta para telefonia. E aí você acaba não tendo gestão de nada. Nós criamos esse CRM para poder agilizar o dia a dia do vendedor. Entendi. Ele não é nem pensando no gestor, ele é pensando no vendedor, no time de suporte. Então, nós criamos um CRM que ele precisa colocar muito poucas informações, escrever muito pouco no CRM e em conversa muitas das vezes com o cliente, na hora ele consegue gerar uma proposta, consegue gerar um contrato, consegue assinar um contrato, conversando com o cliente como eu estou conversando com você aqui. E várias ferramentas do mercado não possuem isso, não permite isso. Entendi. Você tem que parar, ir lá e falar, olha, terminando a reunião aqui, eu vou te mandar uma proposta, aí você me dá um ok, aí eu te mando um contrato. E na realidade não. A gente criou uma ferramenta para ser ágil e rápida para o dia a dia de vendas. Legal. E no caso, vou falar do meu jeito, me corrija se eu estiver errado. Vocês devem ter o discador, né, Hubvox, vamos dizer assim. É isso. Eles servem para que tipo de empresa, por exemplo, no dia a dia? Uma empresa que tem um time de vendas, que faz prospecção ativa. O nosso mercado, ele é esse. Nós atendemos esse tipo de cliente. Mas o discador, ele é para um mercado que... Ou para determinados tipos de empresa, que pode ser um pequeno call center, que faz cobrança, que faz venda de crédito consignado. Mas nós decidimos lá internamente não atender esse público. A gente atende todos os perfis de empresa que tem vendedor que faz ligações ativas. Então, hoje um vendedor discando manualmente, ele faz em torno de 20, 30, 40 ligações no dia. Ele consegue falar com 5, 6 possíveis clientes num dia. É muito pouco. Você não consegue ter métricas daquilo. Entendi. E no final do mês o vendedor não performa, o SDR não performa, o pré-vendas não performa. Acaba gerando um estresse grande ali, né? Isso. E aí um discador, ele consegue fazer ali 2, 3 mil ligações no dia para um vendedor, para um pré-vendas. Entendi. Que vai entregar ali 100, 150, 200 ligações efetivas para ele, sem ele precisar discar, sem ele precisar ir atrás daquele lead, né? Sobe-se uma planilha e aí o discador disca para ele e vai ter momentos que ele vai discar mais, vai ter momentos que vai discar menos, porque ele é preditivo, ele consegue entender ali, ele tem uma inteligência artificial por detrás dele que entende ali se ele precisa ser mais célere ou não e consegue efetivar essa chamada com o cliente final lá na ponta. Legal. E somando toda a tecnologia, falando da inteligência artificial, a pergunta que, na hora que você estava falando, eu fico pensando aqui. Não só no seu mercado, mas acho que para a vida, qual que é a tua opinião? Vou chamar de inteligência artificial, tá? Ela vai dominar a maioria dos mercados e tirar as pessoas do dia a dia, como trabalho, e as pessoas elas têm que entender que se elas não se prepararem, tiverem dedicação e empenho para entender a tecnologia, elas vão, entre aspas, morrer na praia?
Como é que você vê isso? Marcelo, boa pergunta. Tá? Uma pergunta muito interessante, porque eu que sou adepto, usuário, entusiasta da inteligência artificial, eu gosto muito desse tema. Eu tenho 43 anos. Com 43 anos, eu sou do tempo do analógico. Sim. Eu assistia TV quando pequeno, desenho animado na TV preto e branco. Depois veio a TV colorida. Logo depois veio o celular. Pegou a transição toda, né? Logo depois veio a internet. Em 98 a gente teve a abertura da internet no Brasil. Em 2002 eu comecei a iniciar trabalhando com tecnologia. 2004, perdão, comecei com vendas em 2002. Em 2004 eu fui para tecnologia, fui trabalhar vendendo telefonia. Nesse processo todo, a gente veio vendo a evolução da tecnologia que a gente veio tendo a nível do Brasil. Eu não vou falar do mundo porque a gente está muito atrás ainda do mundo. Hoje está instalando o 6G ou 5G no Brasil. Ainda nem todas as capitais ainda tem. No Japão e na China já tem o 6G. 6G. A gente não sabe nem a velocidade que isso vai chegar até aqui, né? E aí você me fez esse questionamento em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela já existe há muitos anos. Você já passou... já parou para prestar atenção que você está falando algo e aí quando você pega o seu Instagram, abre exatamente algo naquele tema? É impressionante isso. Você já foi buscar ali no celular, pesquisar algo no Google e te mostrou algo daquilo que você estava conversando ontem com a sua esposa? Já. Isso é inteligência artificial. E ela escuta, então? Na verdade, são algoritmos que são treinados para poder escutar aquilo que a gente está dizendo, para poder entregar para a gente uma melhor qualidade de conteúdo. Entendi. É personalizado ali, vamos chamar. É personalizado, exatamente isso. E isso a gente chama de inteligência ali... tem um nome técnico para isso, mas é uma inteligência de... porta para dentro. Tá. Ok? Vamos falar dessa forma. Só nos bastidores ali. Nos bastidores. Vamos falar dessa forma, uma maneira mais simples. E com o advento... você gosta de jogo? Videogame? Cara, eu sou muito antigo. Eu sou da época do Atari. Mas, assim, eu gosto de ver e não de jogar. Eu acompanho, eu vejo... Eu gosto muito de Fórmula 1 e futebol, ponto. Isso. Eu também. E gosto bastante de cerveja também. Boa. Tá? O que aconteceu com a inteligência artificial? As empresas de computador, de Nintendo, Sony, que fazem os consoles de videogame, eles tiveram que criar tecnologias para poder entregar jogos de melhor qualidade, jogos reais, né? E a partir disso começou a ter tecnologia que pudesse tirar essa inteligência artificial de trás. Entendi. Para poder trazer na ponta, para poder o usuário final utilizar essa inteligência artificial. Hoje eu não vejo a minha empresa sem inteligência artificial. Aí você me fez uma pergunta se o usuário, um funcionário, uma pessoa, se ele não entender de inteligência artificial, ele vai morrer na praia. Foi mais ou menos isso que você me perguntou, né? Precisa. Ele precisa entender de inteligência artificial. E entender inteligência artificial não é você utilizar o ChatGPT para fazer pergunta para ele. Sim. O ChatGPT, ele hoje se tornou um Google melhorado. É fato. A inteligência artificial não é só isso. Hoje existem inteligências artificiais que programam. Hoje, as empresas não precisam mais de um programador. Você não precisa mais de um programador que estudou 4, 5 anos, estudou uma vida inteira para poder desenvolver um sistema. É muito louco isso. É muito tempo. Nessa imersão de vendas que eu fiz essa semana, conversando com um pessoal concorrente nosso, eles desenvolveram um sistema, um CRM, aonde eles demoraram ali com 5 devs, em média cada um com 10 mil reais de salário mensal, uns um pouco mais, outros um pouquinho menos, mas em média 10 mil reais.
Eles demoraram 2 anos e meio para desenvolver um CRM. Nossa, é tempo, hein? É muito tempo. Quanto isso custou? E ele não tem... Tem vários testes ali, tem né? Vários testes, exatamente. Hoje, você com 3, 4 horas, você desenvolve um sistema todo e coloca ele no ar utilizando inteligência artificial. Ah, mas esse sistema ele não tem segurança. Um invasor pode entrar. Não, é com segurança. São sistemas que você pode subir ele e utilizar, vender ele, porque ele é um sistema feito por um programador, só que um programador de inteligência artificial. Entendi. Então, o funcionário, a pessoa, não precisa saber programar, mas ele precisa saber utilizar a inteligência artificial a benefício dele. Então, você me fez uma pergunta, vai ficar para trás? Vai. Hoje, na nossa empresa, todos os funcionários precisam entender de inteligência artificial, porque com a inteligência artificial nós vamos conseguir ganhar tração, vamos conseguir ter menos mão de obra para trabalhos repetitivos. A gente está numa discussão no Brasil que vai mudar de 44 horas para 40 horas semanais, 36 horas Sim. semanais de trabalho. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é o empresário, mas não somente o empresário. Entendi. O funcionário também vai pagar essa conta, né? E aí o que isso vai fazer? A inteligência artificial vai ganhar mais espaço. Hoje... É fato, é verdade. Hoje eu não preciso de uma pessoa na frente de um computador respondendo o meu cliente ou o meu possível cliente de perguntas básicas. Uma inteligência artificial faz isso. E aí já dei exemplo de programação e outras Sim. coisas. Então precisa aprender inteligência artificial. Interessantíssimo. E há uns dias atrás a gente trouxe a sua sócia aqui, a Fernanda, e ela, além de trabalhar contigo, ela é presidente lá do grupo EDJ, que é o empresário de Jundiaí. Uhum. E num bate-papo ali que a gente teve, eu percebi que a fé de vocês é muito forte e isso ajuda muito dentro do contexto ali da empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os valores que se agregam aos resultados que vocês têm hoje? Marcelo, dentro dos nossos valores da nossa empresa, o primeiro valor que nós temos é fé. E os valores da empresa, ele nada mais é que são os valores muitas vezes dos sócios. Nós somos sócios, eu e a minha esposa, Fernanda, e os valores que nós temos dentro da nossa casa, eles muitas vezes são passados para a nossa empresa. A fé, quando você traz isso para o empreendedorismo, para o seu trabalho, ele não é somente uma fé de acreditar num Senhor Cristo, né, ressuscitado, que está aqui, que não está mais entre nós, mas Ele cuida de nós. É a fé de você acreditar em algo impossível. Você vê Jesus? Então, é você acreditar em algo que é impossível, você ter fé que aquilo que você está entregando para o seu cliente é um melhor produto, é você ter fé que você está entregando do seu melhor para o seu funcionário, que o seu funcionário está entregando o melhor para o seu cliente, que o seu cliente vai te entregar o melhor, que é a confiança dele acreditar na sua empresa. Então a fé para nós ele é algo muito forte. Tem um videozinho que eu postei no meu Instagram esses dias, que como é a vida do empresário, como é a vida do empreendedor, como é empreender. E aí tem 2 desenhos lá, 2 bonequinhos que eles vão vão atravessar um cânion, e aí eles não têm uma ponte. E quem coloca essa ponte? Deus. E aí o primeiro passo vem lá, Deus, põe a firma para ele. Segundo passo, fé. Que legal. E aí vai, até ele atravessar o outro lado e ele conquistar os objetivos dele. Sempre baseado em Deus, sempre baseado na fé. Isso é empreender. Isso é ter fé.
Um empresário que não tem fé, ele não é empresário. Perfeito. A gente acorda todos os dias, nós colocamos o nosso dinheiro em risco, nós colocamos a nossa saúde em risco. Muitas das vezes ganhamos menos, talvez, que o nosso funcionário, acreditando em algo que vai lá na frente nos dar retorno e nos dar uma qualidade de vida que todo mundo sonha e todo mundo almeja. E isso é importante. E eu sempre falo que nada na vida é coincidência, né? O nome do nosso estúdio é NDJ Studios, que significa nome de Jesus. Então, essa é a grande base quando a gente construiu num curto espaço de tempo e está tendo resultados positivos. É o primeiro passo. Então, a gente agradece todos os dias, porque isso que você falou, essa fé. E no programa da Fernanda, eu guardei uma frase que ela falou, achei muito interessante. Primeiro você coloca o pé, que Deus coloca o chão. Isso me marcou de uma forma assim muito legal. Isso é importante. É a mesma analogia do Canyon. Exatamente. E a gente está chegando ao final do nosso programa e uma pergunta que me veio aqui é o seguinte. São duas em uma. Existem empresários que têm medo de investir em tecnologia? E se sim, que conselho você daria para eles? Sem tecnologia, o empresário ele não consegue fazer a empresa dele crescer. Ele não consegue fazer a empresa dele performar. Eu venho de uma época, eu acho que você tem a mesma faixa etária de idade do que eu. Estou indo para 52 já. Então você já é um pouco mais velho que eu. Eu peguei o Orkut e isso aqui. Isso. E também o dono da padaria que fazia a anotação numa caderneta. Opa! E colocava a calculadora dele. Atrás A calculadora dele é um lápis atrás da orelha e ele fazia a conta de cabeça. É verdade. Né? Hoje, se você não tem números, se você não tem dados, você não consegue gerar resultados dentro da sua empresa. E às vezes o empresário acha que investir em tecnologia é muito caro. E não. Investir em tecnologia é muito barato. Se você tem lá um funcionário na tua empresa que não te entrega o resultado da maneira que precisa entregar, e você está lá fazendo conta ainda numa planilhazinha de Excel dentro da sua empresa, se você investir num sisteminha que você vai pagar muitas das vezes 100, 200, 300 reais de um CRM, de um chatbot, para poder auxiliar aquele funcionário que vai ter uma performance melhor porque você está entregando ferramentas para ele, é um investimento que ele não se compara com nada. Por quê? Porque vai ter retorno também. Vai ter retorno. Exemplo, eu vendo 10 mil reais por mês sem ferramenta nenhuma. Só que aí eu fui lá e investi numa ferramenta e vou pagar 200 reais por mês de um chatbot ali para automatizar, para acelerar o meu processo do atendimento do meu WhatsApp. E a partir dali eu passei a faturar 15 mil reais por mês. O meu vendedor ou eu consegui ter mais performance. Geralmente, quem tem uma pequena empresa, que é o eu-presa, né? Que é o dono do salão de cabeleireiro, da barbearia, ou quem faz o bolo de pote, ele é uma eu-presa. Ele tem que atender no WhatsApp, ele tem que sair para vender, tem que sair para entregar. E quando ele está nesse deslocamento, quando ele está fabricando, ele está entregando o serviço dele, quem está atendendo o possível cliente dele? É verdade. Ninguém. Aí se você vai lá e coloca um WhatsApp, um chatbot, você programa ele para fazer perguntas pertinentes para o seu cliente, para agendar uma consulta, para agendar lá a barbearia, para corte de barba, ou cabelo, ou a manicure. Entendi. Facilita demais. O que você está fazendo? Ganhando tempo, ganhando agilidade para poder vender mais e ganhar mais dinheiro. E você gastou 200 reais. Na realidade, você não gastou. Você investiu. Fato. Aí eu tenho um volume muito grande de clientes que entram em contato comigo e eu vendo sempre produtos de recorrência. Exemplo, eu vendo pão. Eu vendo cocada. Eu sou uma manicure. Eu sei quando o meu cliente comprou.
Eu sei quando o meu cliente fez a última compra dele? Não. Por quê? Eu anoto tudo num caderninho de pão. E eu tenho que ficar folheando. O Marcelo faz tempo que não vem aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Aí quando você tem um CRM, que você tem ali toda a vida do seu cliente, quando ele foi a última vez que ele comprou, o histórico todo ali. O histórico, você já tem uma automação de uma mensagem te avisando, olha, o Marcelo faz 15 dias que ele veio fazer a barba, já tá na hora dele fazer a barba de novo. Que te lembra, sim, olha, o Marcelo pediu que quando saísse um novo pão, um novo sabor de pão, era para encaminhar para ele, entrar em contato com ele, que ele queria conhecer esse novo sabor. E aí, você vendeu de novo para ele? Você fez o trabalho? Vai deixar o Marcelo ir lá na barbearia, daqui um mês, fazer a barba ou cortar o cabelo. Você podia ter ganhado o dinheiro dele 15 dias antes. Você podia ter vendido o pão 15 dias antes. Entendi. E aí, quanto custou aquilo? R$100, R$200, uma ferramenta para te fazer essa gestão? Quanto que você vai ganhar em cima disso? Então, o empresário ele precisa investir em tecnologia. Se ele quiser ser um empresário de sucesso, ele precisa investir em tecnologia. Não adianta só investir em conhecimento. E tem muito empresário que não quer nem investir em conhecimento. É verdade. Eu era um deles. Eu comecei a empreender em 2000. Na verdade, eu empreendo desde muito pequeno. Mas com CNPJ, eu empreendo desde 2014. Até 2018, Deus me levou. Deus foi me encaminhando, foi me acompanhando. Nunca deixou eu tomar prejuízo. A partir de 2018 eu fui estudar, fui aprender e nunca parei até então. E eu fui aprender que eu precisava ter tecnologia para poder performar melhor no meu trabalho. Então o empresário tem que investir em tecnologia. Legal. Chefe, que aula que a gente teve aqui. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse seus contatos, de repente responder uma pergunta que eu não te fiz, porque no meio do bate-papo veio um insight ali. Fica à vontade. Olha, queria deixar meus contatos para seguirem a @hubvox.oficial. Seguir também o meu Instagram, thiagoalexandre.oficial. A gente tenta ali criar alguns conteúdos para auxiliar os empresários falando sobre tecnologia, falando sobre vendas. A gente tenta se posicionar ali em relação a esses segmentos, né? E quem quiser entender um pouquinho mais daquilo que a gente faz na nossa empresa, aquilo que a gente pode ajudar você no dia a dia ali a performar melhor no seu time de vendas, fazer você vender mais através de tecnologia, entre em contato com a gente, que a gente tem o prazer de te ajudar aí a resolver esses problemas. Muito obrigado. Legal. E eu lembro que você falou no começo, se porventura eu esquecer, você me lembra, você falou que você tinha uma surpresa para entregar pra gente no final. Verdade. Né? Verdade. Que eu trouxe a gente tá curioso aí. Trouxe aqui um presente para você. Olha isso. Lá da Hubvox, acho que você vai gostar. Vamos ver aqui. Personalizado pro podcast. Olha que legal. Vamos lá, vamos ver. Caraca! Olha isso. Eu e André... Ó, bastidor. Fala, chefe. E atrás... Dá pra ver daí? Dá. Ó, que legal. Bom, tendo eu já tá bom, né? Muito Olha bom. aí. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Personalizado. Chefe, obrigado. Gratidão mesmo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado o convite. E quero te trazer mais vezes. Né? Acho que foi um bate-papo esclarecedor. E... Próximo bate-papo, porque hoje foi mais falar sobre tecnologia. E a gente preenche isso aqui com uma serva. Aí é melhor ainda. Bora? Então aí fechou. É melhor ainda. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. E para você que chegou até aqui, ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta. Falei que o programa de hoje estava tecnológico. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente traga profissionais de excelência, assim como o Thiago da Hubvox, que ganhou uma caneca
pro Fala Chefe. E a gente vai encerrando com a frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.